Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Bundesliga. Desta feita vamos entrar na temática do Europeu, da Eurocopa, realizada em 2021, como subejamente sabem, o motivo devido à pandemia, mas o Euro referente a 2020, num formato diferente dos demais até então. Será realizada em 11 cidades sede, será feita em vários países, ao contrário de todas as outras edições que tinham um anfitrião ou dois, como foi o caso de 2008 e em 2012. Portugal vai tentar revalidar o título conquistado em terras galesas em 2016, no Stade de France, em Saint-Denis, e, como tal, estará no grupo da morte com França, Alemanha e Hungria, sendo que o primeiro jogo de Portugal será realizado em Budapeste, precisamente na capital da Hungria. Portanto, Gonçalo, vamos aqui fazer uma espécie de projeção do primeiro e segundo classificado por grupos. São 6 grupos, com 4 seleções cada um, em que passarão os 2 primeiros automaticamente e os 4 melhores terceiros de 6 grupos. Portanto, vamos a isso. Vamos começar pelo grupo A, que conta com Itália, de Mancini, Suíça, de Seferovic, Turquia, de Burak Yilmaz e País de Gales, de Gareth Bale. Gonçalo, a tua previsão? Bora lá, Jorge. Excelente entrada, sem dúvida. Pá. Boa apresentação daquilo que é o panorama do europeu. Bem, olha, uma coisa eu te digo, acho que o País de Gales já não vai fazer o brilharete que fez no Euro 2016. Aqui a minha projeção passa por Itália e pela Turquia. Primeiro, a Itália faz uma qualificação completamente irrepreensível. Estamos aqui a falar de 10 vitórias. Roberto Mancini, em 10 jogos, sim, 10 vitórias em 10 jogos. Roberto Mancini está a juntar um pouco aqui, digamos, de experiência com um pouco de juventude, ok? Chiellini, Bonucci, o defesa o Bastoni, o defesa do Inter. Depois, a Itália tem um meio-campo formado por Jorginho e Verratti, um meio-campo bastante tecnicista, mas também, acima de tudo, bastante musculado. E depois, digamos, na frente de ataque, na linha atacante, apesar de não ter aqueles nomes sonantes do passado, temos um Bernardeschi, temos um Chiesa, temos um Immobile, temos um Insigne. Por isso, a seleção italiana, a seleção transalpina, poderá ser uma boa surpresa deste europeu e é, de facto, uma seleção a tomar em linha de conta. Pode não ter os valores do passado, mas sem dúvida que tem uma seleção, sem dúvida, bastante interessante. Por outro lado, temos a Turquia, que eu também acho que poderá ser, neste caso, o segundo deste grupo, e aqui impera, a Turquia esteve presente praticamente nas últimas edições do europeu, e impera aquilo que é a experiência. E nós estávamos a falar há pouco em off daquele jogador da frente atacante, tu sabes o nome, eu tenho um pouco de dificuldade em dizer o nome dele, pá, como é que ele se chama? Burak Yilmaz, campeão pelo Lille, Ora, aí está. Avançado, segundo melhor marcador atrás da Hakan Şükür, e segundo melhor marcador da Turquia, e exatamente como tu disseste, recentemente campeão francês no Lille, companheiro de Jeff Fonte e de Renato Sanches. Por isso aqui a minha projeção, Jorge, Itália e Turquia. Muito bem, Gonçalo, já falaste praticamente tudo sobre a Itália e depois temos um treinador que é muito resultadista e assenta muito bem no perfil que é a seleção italiana. A seleção italiana é essa que não esteve presente no último Mundial, a par com os Países Baixos, que é absolutamente inacreditável. Estamos a falar do tetracampeão do mundo, Itália. E é sempre poderosa Itália e é uma seleção a ter em conta neste europeu, embora não sendo a favorita, mas, como já falámos, teve uma qualificação irrepreensível, sofreu apenas 4 golos, marcou mais de 30 golos na fase de qualificação. Eu aposto claramente na Itália em primeiro lugar. Falta aí falar de Belotti, que é uma alternativa a Ciro Immobile na frente de ataque, que é um excelente atacante também, do Torino. E depois, como tu, também vou antever a Turquia a passar este grupo, curiosamente à frente da Suíça, que é uma seleção sempre fiável nos últimos anos e sempre presente nas grandes competições nos últimos anos e com um excelente plantel, diga-se, passagem, mas a Turquia fez uma fase de qualificação a apenas 2 pontos da seleção campeã do mundo, a França, fez uma qualificação com apenas uma derrota, uma qualificação principalmente na fase final irrepreensível, e o início da qualificação para o Mundial, a Turquia tem estado impecável num grupo dificílimo, tem estado soberba, daí a minha análise da Turquia como favorita face à Suíça e mais ainda face ao País de Gales, como tu bem disseste. Não acredito que vá fazer o brilharete das meias finais, em que perdeu com Portugal por 2-0 do último europeu. Portanto, no terceiro lugar, eu antevejo aqui alguma naturalidade na Suíça face ao País de Gales. Gonçalo,
Grupo B, que conta com o líder do ranking FIFA, Bélgica, a sempre difícil e enigmática Dinamarca, a Finlândia e a Rússia, que é sempre complicada. Qual é a tua análise para este grupo e qual é o teu prognóstico para os dois primeiros? Jorge, aqui a minha análise e prognóstico deste grupo passa por Bélgica e passa pela Rússia. Aliás, praticamente tu já resumiste tudo com praticamente disseste que a Bélgica é o líder do ranking da UEFA. Se é o líder do ranking da UEFA é por alguma razão, não é? Estamos a falar que é por algum motivo, não é? Estamos a falar talvez da melhor geração de jogadores belga de sempre e de facto, por mais incrível que seja, porque de facto têm grandes individualidades, jogam de facto como grande equipa. E aqui é desde guarda-redes Courtois, passando pela defesa com o Vertonghen, depois passando pelo meio campo com o Tillman, só para citar alguns nomes, depois a frente atacante com Lukaku, apoiada pelos irmãos Hazard, depois apoiado também pelo Kevin De Bruyne. O que dizer desta equipa que tem tantos valores individuais? Aliás, estávamos a falar também há pouco do Yannick Carrasco, do Atlético de Madrid. Isto é, são nomes... Mertens também. É incrível. Tem uma seleção... Uma seleção absolutamente inacreditável, a Bélgica. Vá-se lá saber qual é o critério da FIFA para justificar a Bélgica como primeiro há muitos meses a esta parte, mas o que é certo é que é líder desse mesmo ranking, desses mesmos critérios, que são iguais para todos. Portanto, a Bélgica é, com esses critérios, justamente um líder incontestado desse ranking e tem uma seleção fortíssima, como bem falaste. Eu creio que é a melhor geração da seleção belga, superior à do Campeonato do Mundo do México 86, tinha uma grande geração. Eu creio que esta é superior e eu creio que é um dos principais candidatos ao título deste europeu, a par com outros que já iremos falar daqui para a frente, quando passarmos aos grupos onde estão inseridos, mas eu antevejo também a Bélgica e a Rússia a passarem a este grupo à frente da Dinamarca, que é sempre uma incógnita e que eu antevejo na luta pelo terceiro lugar com a Finlândia, bem mais capaz do que a Finlândia, dada a sua experiência nestes grandes palcos. Gonçalo, não sei se querias acrescentar alguma coisa em relação nada mais, estamos completamente alinhadíssimos, pá. Estamos completamente alinhadíssimos. Poderá ser uma boa surpresa o avançado da Finlândia, que é eu não recordo o nome dele, é o Puig, acho eu, que é do Norwich. Poderá ser uma boa surpresa neste Mundial. Poderá marcar alguns delitos. Mas sim, exatamente como estás a dizer, a Bélgica e a Rússia são os principais candidatos a passar a esta fase de grupos. Muito bem, Gonçalo. Atenção à Rússia, que está excelentemente bem orientada, tem feito bons resultados, começou bem a qualificação para o Mundial. Atenção a esta seleção russa, embora estando longe de ser uma das favoritas, mas para passar à fase seguinte, eu creio que será um valor seguro. Gonçalo, Grupo C, Áustria, Países Baixos, Macedónia do Norte ou Ucrânia? Qual é a tua previsão? Jorge, uma coisa muito boa é que a Holanda volta novamente a regressar aos grandes palcos. Depois, após não está presente no Mundial de 2018, não está presente no Europeu de 2016, volta de facto aos grandes palcos europeus de seleções. A Holanda, para mim, é um dos grandes favoritos a passar este grupo, conjuntamente aqui, para mim, que será a grande surpresa. Aliás, existem sempre grandes surpresas, quer no Europeu, quer no Mundial. Existem claros exemplos disso ao longo da história do futebol. Para mim, a Macedónia, se calhar, pode ter aqui a sua grande oportunidade na sua primeira participação, de facto, nos grandes palcos. Holanda, apesar de não ter os nomes sonantes do passado, exatamente aqui como também Itália, a grande figura Depay, que está em grande forma. Temos também Frenkie de Jong do Barcelona, também em grande forma. Mas pode ser aqui um percalço grande, de facto, não ter assim, de facto, o seu grande líder, esteio da defesa, que é Van Dijk. E aí poderá ser a sua pedra no sapato. Mas, apesar disso, eu diria que a Holanda é o principal favorito a passar em primeiro lugar neste grupo, aqui apoiado pela Macedónia, com, quem diria, Pandev, 37, 38 anos, ainda para as curvas aí, e aqui ser o grande líder desta equipa da Macedónia. E nós, aliás, estamos aqui a falar em off também há pouco disso, que era a vitória da Macedónia por 2-1 contra a Alemanha, que eu já nem me recordava, e tu bem... Solo alemão. E solo alemão, e tu bem fizeste-me bem a recordar desse pequeno pormenor. Por isso eu diria que a Macedónia pode ter aqui uma palavra a dizer, e aqui no confronto direto com a seleção de Andrei Shevchenko da Ucrânia. Muito bem, Gonçalo. A minha previsão passa por a Holanda em primeiro, os Países Baixos em primeiro, apesar de todas as dificuldades que mencionaste aí com a ausência de Van Dijk, e o que dizer da temporada que não fez o Liverpool
muito à conta da ausência do seu patrão na defesa, entre outros, não é? Mas Van Dijk, sem dúvida, o segundo melhor jogador do mundo há 2 anos, não estar presente neste europeu e não estar presente esta época praticamente toda para o Liverpool, deixou moça, e vamos ver se não deixará moça também aqui na seleção holandesa. Eu antevejo a passagem da Ucrânia. Não se esquecer que a Ucrânia foi líder de um grupo onde constava só o campeão europeu em título, Portugal, sem derrotas. Portanto, estamos a falar de um grupo que continha Portugal e a Ucrânia passou incólume com apenas 2 empates, 0 derrotas, e Portugal, campeão europeu em título, não conseguiu derrotar a Ucrânia de Andrei Shevchenko. Para mim, de caras, a Holanda, apesar da ausência de Van Dijk, mas tem valores suficientes para passar este grupo. E depois a Ucrânia, eu compreendo o que dizes em relação à Macedónia do Norte. Na fase de qualificação para o Mundial, falámos em off há pouco, que foi ganhar a Alemanha por 2-1, a Alemanha, em solo alemão. Portanto, mas ainda assim, creio que será um grupo onde prevalecerá Holanda em primeiro, Países Baixos em primeiro e a Ucrânia em segundo, na luta pelo terceiro lugar. Aí sim acredito que a Macedónia do Norte se consiga impor a uma Áustria que é muito periclitante, que tem Alaba, tem outros valores seguros, mas que é muito desequilibrada no seu sistema tático. Gonçalo, grupo D, Croácia vice-campeão do mundo, República Checa de regresso aos grandes palcos, Inglaterra, muito se espera desta Inglaterra, e a Escócia, Gonçalo. Jorge, diria que se apostasse aqui nos 2 principais favoritos, eu diria quase 100%, aliás, nunca devemos apostar 100% de certezas, não é? Mas dificilmente aqui não vai passar a Inglaterra ou neste caso, a Croácia. Inglaterra, para mim, aliás, nós falamos muitas vezes sobre isso, não é? Que praticamente a Inglaterra e a Espanha quando passavam fase de grupo, chegava ali os quartos de final e faltava aquele passo. Espanha conseguiu dar esse passo e eu acho que Inglaterra tem a melhor geração. Conseguiu esse passo, conseguiu dar esse salto, e eu acho que a Inglaterra está nessa fase, isto é, tem a melhor geração de sempre dos últimos anos. Primeiro, Southgate está a trabalhar muito bem a equipa, e exatamente como a Bélgica também tem muitos valores individuais, e em todas as frentes, em todas as linhas, quer defesa, meio campo ou ataque, Inglaterra acontece a mesma coisa. Estamos aqui a falar, aliás, a grande figura da Inglaterra, sem dúvida, que é Harry Kane. Mas depois tu olhas para a defesa, neste caso, logo começando pelo guarda-redes, tens Pickford, depois na defesa tens Kyle Walker, tens Ben Chilwell, recentemente campeão europeu pelo Chelsea, depois tens na defesa também tens John Stones numa forma incrível e que fez uma dupla brutal com Ruben Dias no Manchester City. Aliás, jogar com John Stones ajuda logo, por isso acho que o Maguire também neste campeonato da Europa também deve jogar bem. E depois na frente atacante, não é? Tu tens Sterling, tens Jadon Sancho, também na defesa tens o Luke Shaw, que fez uma grande temporada no Manchester United. Aliás, sentou no banco de suplentes só Alex Telles. Tu escolheste como um dos melhores jogadores estrangeiros que passou pelo campeonato português nos últimos 30 anos, não sei se recordas. Sim. Só para nós falarmos de alguns valores individuais. E o Southgate, de facto, meteu a equipa a jogar a bola. Depois a Croácia, não é? Finalista do último Mundial de 2018. Estamos a falar de uma das melhores gerações de sempre do futebol croata. Muita parte daquela geração que conseguiu o terceiro lugar no Mundial de 94. Neste caso, desculpa, do Mundial de 98, com Davor Suker e Prozinski. E estamos aqui a falar de uma seleção que tem Rebic, Perisic, Modric, Kovacic também, recentemente campeão europeu pelo Chelsea. E um jogador que eu gosto muito, que é o Kramaric, do Hoffenheim, atacante. Por isso acho que também aqui não existe qualquer dúvida, Inglaterra e Croácia vão passar nos 2 primeiros lugares deste grupo, Jorge. Completamente de acordo. Aliás, aqui acho que é inequívoco que dificilmente não passará por estas 2 seleções, e eu antevejo a Inglaterra em primeiro, a Croácia em segundo. Não falaste aí de Rashford, não falaste aí de Henderson para o meio campo. A Inglaterra tem valores absolutamente seguríssimos, tem uma seleção fortíssima, e eu diria mais, é a seleção inglesa mais forte de caras desde o Mundial de 1990 em Itália. O Southgate deixou de fora o Lingard. O Lingard faz uma temporada brutal, sai do United, é emprestado, vai para o Aston Villa, correto, Jorge? É Aston Villa. Sim. Vai para o Aston Villa, faz uma segunda metade da temporada brutal e ficou de fora dos convocados. Saiu hoje.
Sim, porque tens muitos e bons valores e é difícil escolher, e ao ponto de Lingard fazendo uma segunda volta absolutamente fantástica, ficar de fora, mas são escolhas que se fazem e vamos ver se não pagará por isso. Mas Southgate tem dado muito boa conta do recado. A Inglaterra acho que subiu de patamar, acho que está prestes a dar aquele próximo passo, aquele salto que bem referia, de que padeciam a Inglaterra e Espanha antes de 2008 em relação à Espanha. A Inglaterra continua nesse ramo-ramo, mas acho que finalmente é uma seleção capaz, já no último Mundial o provou, ainda às meias finais, e acho que vem na linha da continuidade desse Mundial. E não só, a Inglaterra anda a trabalhar muito bem nas camadas jovens, soube preparar, soube formar, soube fazer aquilo que a Espanha e a Alemanha muito bem fazem ao longo dos últimos anos, e que a Inglaterra finalmente abriu os olhos e começou a trabalhar forte na formação, e acho que tem finalmente uma base muito consistente e muito sólida para poder lutar com o tipo de galões pelos grandes títulos que aí se avizinham. Gonçalo, no grupo E... Esqueci-me de referir o Phil Foden e também o Kyle Walker. Lembra-me agora. Sim. Assim naquela. Falaste no Foden, sim. Muito bem. Grupo E, Polónia, de Lewandowski, Eslováquia, Espanha ou Suécia de Ibrahimovic, Gonçalo? Jorge, aqui tenho que manter aquilo que muitas vezes dizes que eu não tenho, que é a coerência. Então vou manter aquela questão da coerência e vou escolher aqui Espanha e Suécia. E vou, não pelos valores individuais ou propriamente pelas equipas, mas propriamente por aquilo que é a experiência. E vou deixar aqui a Polónia de fora e deixar a Polónia de fora com Robert Lewandowski, o melhor jogador do mundo atualmente, se calhar é um crime, mas eu diria que a inexperiência da Polónia, conjuntamente também propriamente se calhar com a primeira experiência e com a inexperiência daqui do selecionador Paulo Sousa, poderá ser algo que pode ser tomado em linha de conta. Então vou escolher aqui, sendo assim, a Espanha. Espanha, apesar de não ter grandes valores individuais, aliás, falta disso, não é? Em relação a outras seleções. Em relação a outras seleções. Estamos aqui a falar, se calhar, do Europeu de 2008, do Mundial de 2010, do Europeu também de 2012. Repara, eles naturalizaram agora recentemente o Laporte. Porquê? Porque se tu fores ver defesas centrais, e aqui o Luís Henrique deixou de fora Sérgio Ramos e não convocou nenhum jogador do Real Madrid, e naturalizou Laporte e chamou Eric Garcia. Eric Garcia nem titular no Manchester City. Laporte nem titular no Manchester City. E não costuma ser dos três primeiros. Isto é porque o Guardiola joga com Ruben Dias, John Stones e o outro, que eu agora não me recordo o nome, que é o que veio do Portsmouth. Acho que era do Portsmouth. Que eu agora não me recordo o nome, que é... Não me recordo o nome, deixa. Mas isto para dizer o quê? Que faltam valores individuais propriamente à Espanha. Tem um bom conjunto. Acho que o Luís Henrique ainda não meteu bem a funcionar a equipa, mas estamos a falar mesmo assim de uma equipa que tem Thiago, Busquets, Coque, Dani Olmo, Adama Traoré, Azpilicueta, Llorente. É uma seleção a tomar em linha de conta. E depois Morata também, e depois aqui Suécia também, propriamente pela sua experiência, estar habituado a grandes palcos europeus, e acho que a ausência à última hora de Ibrahimovic não vai fazer a diferença. Por isso aqui, Espanha e Suécia, a passar nos primeiros lugares, Jorge, deste grupo. Muito bem, Gonçalo. Eu também alinho pelo mesmo diapasão que tu, Espanha e Suécia, apesar de Espanha não ter os valores individuais que outras seleções, nomeadamente a bicampeã europeia 2008, 2012 e pelo meio campeã do mundo na África do Sul em 2010, os valores que essa Espanha tinha, mas estamos a falar de uma Espanha que tem vindo com Luís Henrique a preparar já o futuro. E eu temo muito por Portugal que o trabalho que tem vindo a fazer na Inglaterra e em Espanha acabe por ofuscar o bom trabalho também que se tem feito em Portugal nas camadas de base, que se nota que estamos a fazer um brilharete no Europeu Sub-21, onde somos um dos principais candidatos a vencer o torneio. Já estamos nas meias finais e vê-se que há muita qualidade na base da formação da seleção portuguesa. Na seleção A, muitos valores que vieram da seleção Sub-21 já são valores seguros na seleção A. Temos uma seleção muito capaz a nível individual e eu acho que se tem trabalhado muito e bem, muito fruto do campeonato da Liga Revelação, do Sub-23, muito fruto das equipas B, dos chamados grandes, muito fruto do bom trabalho que se faz
na formação em Portugal e na aposta que se tem vindo a fazer, principalmente nessa transição para os séniores, com essa liga revelação, com essas equipas B. Eu acho que se tem trabalhado muito e bem, está aí uma geração muito capaz, e eu creio que a Espanha acaba por ser um bocado uma incógnita, ou seja, favoritíssima a passar o grupo. Creio que a Suécia é aquela equipa boa, consistente, que não deslumbra, mas também não desilude, apesar de Ibrahimovic estar fora, mas penso que é uma seleção que é mais capaz do que a seleção polaca, que vive muito de Lewandowski, que acaba por se esconder um pouco por falta de qualidade atrás, a qualidade que não está habituada no Bayern de Munique, e creio que depois faz um bocado de moça nos seus desempenhos pela seleção polaca, pese embora ter sido o líder incontestado do grupo G, à frente da Áustria, mas a Suécia, apesar de ter passado em segundo lugar, atrás precisamente da Espanha, eu creio que passarão estes dois, e na luta pelo terceiro lugar, creio que passará pela Polónia, claramente em vantagem em relação à Eslováquia. Gonçalo, grupo da morte, grupo F, campeão do mundo França, campeão da Europa Portugal, o tetracampeão do mundo Alemanha e a Hungria, que não sabe o que é que está aí a fazer. Jorge, aqui as minhas escolhas passam por França e passa por Portugal. Acho que França é o principal candidato a ganhar o europeu, tem uma geração fenomenal em todos os pontos, ok? Estamos a falar em todas as posições. Tem uma geração que eu posso dizer que é tão boa, ou praticamente tão boa como a geração que ganhou o Mundial em 98 e ganhou o Europeu em 2000. É uma geração, recordar que é só a campeã mundial em título e que é a finalista do Euro 2016. E Didier Deschamps lembrou-se praticamente agora, como já tinha uma frente atacante fraquinha, com Dembélé, Mampé e Griezmann, lembrou-se de convocar Karim Benzema. E depois uma geração que tem Tolisso, que tem Hugo Lloris, que tem Varane, que tem Kanté. Kanté é absolutamente extraordinário. Excepcional. Para mim, atualmente, talvez o melhor médio do mundo, que faz uma mistura entre aquilo que era o Carrambo e o Makalele. Exatamente. Okay? Distribui muito, mas muito jogo. Enche por completamente aquele meio campo. E depois, por outro lado, temos uma Portugal, que eu diria que a geração de Portugal, esta geração também é muito boa. De facto, temos bons valores individuais para cada uma das posições, e eu acho que apesar de... Aliás, Fernando Santos foi sempre aquela lógica de ir jogo a jogo, não é? Mas acho que agora já não pode tanto ter esse discurso, e também não pode ter o discurso de Ruben Amorim, neste caso de ir jogo a jogo. Não, Portugal é claramente favorito a passar o grupo. Portugal é claramente um dos favoritos a tentar chegar à final deste europeu. Não unicamente por ter Cristiano Ronaldo nas suas fileiras, mas por ter uma seleção que tem em Bernardo Silva, André Silva em grande forma, João Cancelo, Rafael Guerreiro, Nuno Mendes, Rui Patrício, todo um conjunto de jogadores que de facto joga como equipa. Para mim, desilusão vai ser a Alemanha. Acho que vai ser um dos terceiros melhores, mas não vai passar, porque acho que está a passar uma fase complicada. E aliás, nós estávamos a falar isso em off há pouco também, com a questão propriamente da derrota que eles tiveram com a Macedónia por 2-1 em casa. Okay? E acho que estas mudanças entre Joaquim Löw e Hans Flick não trazem benesses à seleção alemã, neste precisamente. Muito bem, Gonçalo. Eu prevejo também uma passagem da França, que é a principal favorita a ganhar o torneio, na minha opinião. Já era a principal favorita a ganhar o Europeu em casa em 2016. Foi à final, perdeu com Portugal, quando poucos anteviam esse prognóstico. A França tem um coletivo fortíssimo, é forte em todos os setores, e agora, como bem disseste, ainda se lembrou de chamar Didier Deschamps a Karim Benzema, que está numa forma absolutamente excepcional. Desde que saiu Cristiano Ronaldo, tem assumido um papel de maior destaque no Real Madrid, provando que é um excelente assistente para Cristiano Ronaldo, mas que também sabe fazer o papel principal muito bem. E isto pode ter duas leituras. Ou pode jogar a favor desta já de si forte França, com mais um valor acrescentado na frente de ataque fortíssimo, indiscutível, que poderá formar com Griezmann
e Kylian Mbappé uma frente de ataque absolutamente notável. Dependendo também do sistema em que jogar Didier Deschamps, ainda pode incluir Dembélé, o desconcertante Dembélé por um lado, Griezmann no apoio a Benzema e Mbappé por outro, e temos aqui uma frente de ataque absolutamente medonha, mas também pode jogar contra a própria França, porque quer queiramos, quer não, Benzema não faz parte desta família, deste grupo, deste balneário há 5 anos. Muitos poderão questionar o porquê dele vir ao lote de convocados e não vir outros que provavelmente contribuíram mais para a qualificação, e poderá ser um joker positivo ou negativo consoante o desenrolar do ambiente no seio da seleção. Portanto, a ver, vamos, mas esquecendo esse pormenor Karim Benzema, que poderá ser um por maior, a França é claramente o principal favorito a ganhar este europeu, como tal também o principal favorito a passar em primeiro lugar neste grupo da morte. Portugal, sendo campeão europeu em título e tendo uma seleção recheada de grandes valores, não se esquecer que André Silva foi o segundo melhor marcador à frente de Erling Haaland na Bundesliga, só atrás do Bota de Ouro Robert Lewandowski, com 28 gols, é absolutamente incrível. Fantástico, sim. E eu creio que a Alemanha não nos esqueçamos que a Alemanha, 11 contra 11 e no final ganha a Alemanha, muitas vezes parte como não favorito para as grandes competições e acaba no mínimo nas meias finais, ou na final, ou a ganhar a competição do europeu ou do mundial. Portanto, não descuremos a Alemanha, mas realmente nota-se muitos equívocos nesta Alemanha, um cansaço já muito acumulado de Joachim Löw, que já tem o seu fim pós-europeu. Vem Hansi Flick com novas ideias, nova energia, novas vibrações para a seleção, mas eu creio que a Alemanha é um conjunto de equívocos atualmente. Poderei estar muito enganado, mas a ver, vamos, neste grupo da morte, onde Portugal vai entrar precisamente a jogar em casa do rival menos forte. Isso poderá jogar contra Portugal no jogo teoricamente mais acessível, irá jogar precisamente em Budapeste, na capital húngara, e vamos ver se não será contraproducente para Portugal começar logo em casa do rival menos forte. Pessoal, espero que tenham gostado desta Jorge, rubrica. Espera aí, antes de fechares, uma coisa que é, há poucos recordes que faltam Cristiano Ronaldo ter. Achas que este é o ano em que ele de facto pode ser o melhor marcador de um europeu? Eu creio que sim. No conjunto dos europeus já é o melhor marcador a par com... Numa só edição. Peço desculpa. Eu vou reformular. Sim, eu percebi. Ele marcou em todos os europeus e todos os mundiais onde participou. Já é o melhor marcador no conjunto dos europeus, a par com Platini. Eu creio que sim, que poderá ser este o ano. Eu creio que a fase final da época nas Juventus, ele já se estaria a preparar um pouco para o europeu. Portanto, eu antevejo um Cristiano Ronaldo em modo animal, apesar dos seus 36 anos, eu antevejo aqui um grande europeu para Cristiano Ronaldo. Pessoal, espero que tenham gostado desta rubrica. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, meter um gosto nesta rubrica. Se gostaram, se não gostaram, metam um não gosto e compartilhar este conteúdo com os vossos amigos nas vossas redes sociais. Até lá, até à próxima rubrica. Vêm muitas e boas rubricas sobre o europeu. Estamos aqui ansiosos para esta grande competição. E até lá, um grande abraço a todos, um bem-aja. Um grande abraço, malta.